Bem-vindo ao EGAF 11 em Pauta, a série mensal da Ecoagro sobre os resultados do EGAF 11, com Antônio da Luz, economista-chefe, e Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos. Você acompanha uma análise objetiva dos resultados do fundo, do agronegócio e do mercado de capitais. Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso fundo EGAF 11 ou EGAF11. O vídeo desse mês é sobre maio. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, como sempre, nosso economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Oi, Antônio. E aí, Bruno? Que bom estar contigo, que bom estar com os nossos investidores. Os investidores que estiveram bastante próximos nos chats, nos mandaram e-mails, mensagens, enfim. E então eu quero pegar aqui a voz deles, a principal preocupação deles, em resumo, e quero trazer para você, que é o nosso gestor. Temos inadimplência no EGAF, Bruno? Não, Antônio, a resposta reta e direta é: não temos inadimplência no EGAF. O EGAF está 100% adimplente, E aí o que eu queria emendar um pouco em linha com o que a gente viu de acontecimentos agora, inclusive recentes, A gente viu a cota cedendo um pouco, começou no mês de maio, cedeu um pouco mais, em junho deu uma aprofundada, tá? E a gente foi estudar o que houve, tá? E inicialmente era um movimento geral da indústria de fiagros, Então a gente viu esse movimento geral ali da indústria de fiagros, tá? Esse movimento fez com que os fiagros tivessem em queda ali no mercado secundário, independente de fundamento, mas você teve esse movimento de queda, e o nosso não ficou para trás, então a gente também estava vendo esse movimento ali de queda. Quando a Selic é reprecificada para cima, esses movimentos são comuns. Mas completamente desacoplado dos fundamentos, que eu acho que é do fundo, dos fundamentos do fundo, Sim. porque os papéis estão, como eu já falei, 100% adimplentes, tá? Então, gerando uma baita oportunidade de compra quando essas cotas caem. Mas a gente viu um movimento atípico, para além dessa queda normal dos fiagros, a gente viu um movimento atípico ali no dia 8 e 9 de junho. Tá? E inclusive, quando a gente viu esse movimento atípico, a gente entendeu o que tinha gerado esse fundamento, ou acha que entendeu, E para a gente informar todos os investidores de uma vez só, de forma transparente, tá? Sem ter nenhum privilégio para o investidor 1 ou para o investidor 2. Isso é muito importante. E pelo fato da gente também estar recebendo algumas perguntas, tá? A gente acabou soltando um comunicado, um fato relevante, tá? No dia 9 de junho, tá? Esclarecendo essas perguntas desses investidores. Tá? E após esse fato relevante, esse comunicado, a gente viu no dia seguinte, no dia 10 de junho, a cota voltando a subir e entrou numa subida forte. Com forte volume de compra. Com forte volume de compra. Volume de negociação bastante forte volume de negociação bastante atípico para cima, depois que a gente soltou o nosso comunicado. Tá? Então, o que eu queria reforçar aqui é que o fundo está 100% adimplente, não temos nenhuma inadimplência em nenhum ativo. Tá? O que ocorre algumas vezes nesse mercado, vale a pena a gente explicar um pouco como é que funciona esse mercado de CRAs, são os ativos que a gente compra. Esse mercado de CRAs, ele tem dentro de cada uma das estruturas alguns indicadores. Esses indicadores, eventualmente, por causa de ou uma quebra de safra aqui, ou uma quebra de safra colar, ou algum aperto na indústria aqui, algum aperto na cadeia de insumos ali, o que acontece é que esses indicadores eventualmente são quebrados. E aí, ao serem quebrados, o que acontece normalmente? Chama-se uma assembleia. Então, quando tem indicadores quebrados, quando tem uma sugestão, eventualmente, de uma prorrogação do devedor para os investidores, chama-se uma assembleia. Que são públicas. Que são públicas, tá? Que são 100% públicas e 100% divulgadas. Tá? Nessa assembleia, os investidores desses papéis se reúnem para escutar esses pleitos, como a gente já teve várias no passado,
E, eventualmente, você tem uma prorrogação solicitada, que é atendida pelos investidores, você tem um covenant que foi quebrado, que a gente, né, entende, né, o porquê foi quebrado e dá a anuência, né, para que se mantenha quebrado, né, por um período maior. Dá ou não, né? Ou não, né? Dá ou não, exatamente. A gente avalia sempre, exatamente, não bem colocado, né? Então, o que ocorre é isso, é o funcionamento, né, do mercado, é assim que funciona, tá? E isso é 100% transparente, né, 100% né, divulgado, né, esses papéis, né, que constituem o fundo. Mas, a despeito disso, a gente está com 100% dos papéis, né, adimplentes, né? A gente recebeu, né, alguns pedidos, né, de informações, né, de alguns papéis, seja via site, seja via os nossos canais aqui de RI, né, e o que eu quero esclarecer é que esses papéis estão, né, 100%, né, adimplentes. Tá? Então, para quem nos solicitou essas explicações, né, e está nos escutando aqui, então, 100% adimplentes. E nós, né, claro, que se houver algum fato, né, desabonador, né, de qualquer um dos ativos do fundo, a gente vai vir aqui e vai explicar para vocês esse fato desabonador. Tá? Tal como fizemos, por exemplo, né, em Cotribá. Né? Cotribá, quando ela entrou com uma cautelar, né, que é o pedido preparatório para uma RJ, uma recuperação judicial, a gente veio aqui e, né, trouxe o fato, né, explicou, né, o que ela tinha feito com essa cautelar, a RJ, qual era o objetivo dela, e explicou também que os ativos de Cotribá que estavam no fundo, tá, eram extraconcursais, não estariam sujeitos, né, a essa RJ, né, e pela estrutura na qual eles foram montados, né, o risco não era Cotribá, né, ou seja, nós não somos credores, né, da Cotribá nos ativos, né, que tem o nome de Cotribá lá, o que a gente tem é uma carteira, né, de produtores, né, que são cooperados da Cotribá. E esses produtores, né, performando, né, o fundo ou o CRA, né, temos um fundo e temos um CRA lá no nosso hall de ativos ali do EGAF, performaria. Então a gente trouxe isso à tona, né, quando isso aconteceu, assim como vamos trazer sempre, né, se houver algum evento desse tipo com qualquer ativo, né, dentro do fundo. Mas hoje, né, 100%, né, dos ativos adimplentes, inclusive Cotribá. E esse ponto da Cotribá, Bruno, eu queria te ajudar, porque eu me lembro na época, a gente também foi bastante cobrado, só que naquele evento houve um caso que deveria ser falado o nome. Porque, enfim, teve uma ação cautelar, foi algo fora das 4 linhas, né? Naquele episódio, muitos investidores ficaram muito preocupados. E até hoje nós estamos recebendo tudo certinho. Está atrasado com o Cotribá? Não está atrasado com o Cotribá. Esteve atrasado com o Cotribá? Também não teve. Ou seja, são coisas que fazem parte do jogo. Agora a gente tem que ter muito cuidado, e até uma sugestão para o investidor, cuidado com os nomes. Cuidado com o que se fala de empresas, porque isso pode ter consequência. Está aí um grande banco brasileiro aí que está sofrendo muito por conta de mensagens desencontradas e boataria, etc. Então nós temos que ter muito cuidado e preservar as empresas. Agora, se der algum problema, bom, aí evidentemente que tem que ser comunicado e será comunicado se acontecer algum problema com qualquer empresa do nosso Fiagro ou de qualquer outro Fiagro da indústria, porque este é o procedimento correto, esse é o procedimento padrão. Agora, não é procedimento padrão entrar em boataria, em diz-que-me-diz-que, coisas desse tipo. Exatamente, né? Inclusive, Bruno, é uma coisa que eu tenho certeza que o investidor quer saber, até porque a gente, com muita transparência, fala isto o tempo todo. Os meses de dezembro e os meses de junho são os meses mais importantes para o pagamento dos dividendos. Sim. Porque são os grandes recebimentos, são concentrados nesses 2 meses. Recebe nos outros meses? Recebe. Mas nesses 2 meses são bastante concentrados. Nós estamos gravando o vídeo do EGAF no dia 17 de junho. Ou seja, hoje se refere a maio, os eventos de maio, mas nós já passamos da metade do mês de junho. Consequentemente, a gente já tem um bom panorama do que esperar para o mês de junho. Bruno, com esse recebimento, você vai até dezembro pagando o dividendo. Eu pergunto, você está preocupado em não pagar os dividendos e não receber este montante gordo que cai aqui em junho? Não, zero preocupação. Inclusive, em junho, agora, a nossa expectativa é receber aproximadamente 20 milhões de reais, tá?
eu preciso para pagar juros, despesas do fundo no mês de junho, né, aproximadamente 4,5 milhões, então eu vou receber muito mais do que o que eu preciso pagar, né? E como a gente sempre faz, né, a gente olha, né, os recebimentos futuros esperados do fundo, eu olho o que eu tenho de caixa hoje, né, e uma vez recebido esse volume, eu monto um conceito que é o caixa disponível, né, ou seja, eu tenho o caixa bruto do fundo, né, e eu tenho caixa disponível. O que é o caixa disponível? Olha, reservado, né, o que eu preciso, né, pagar de dividendos para os meus investidores, de despesa para os meus investidores, levando em conta não só o que eu tenho no caixa hoje, mas recebimentos futuros, eu preciso guardar, né, um determinado, né, recurso no fundo, e a gente guarda esse recurso no fundo para conseguir assegurar esses recebimentos ali até dezembro, né, se necessário. Tá, então, não estou preocupado, vamos receber um volume, né, expressivo agora de 20 milhões e temos ativos, né, originação parruda para realocar esses ativos, então o fundo, né, não vai ficar ocioso, tá, isso é importante, tá, e a gente, né, sem sombra de dúvidas, né, vai continuar fazendo nosso trabalho, né, de reservar a parcela que a gente precisa pagar dividendos, de tal forma que o investidor pode ficar, né, assegurado, né, que a gente não vê nenhum problema, né, nenhuma expectativa, né, de não conseguir entregar o que a gente vem entregando, né, até então. E aí já emendando e falando, né, de como foi o rendimento, né, desse mês, né, então, né, esse mês de junho, tá, referente a maio, né, a gente pagou 1,32, né, que foi anunciado no dia 2 de junho, tá, e pago no dia 10, teve um feriado aí no meio desses 2 dias, né, no meio dessas duas datas, tá. Então, 1,32, né, bastante relevante, tá. Isso em termos de rentabilidade contábil do fundo, né, como a cota, né, contábil do fundo está ali em 99, né, não é exatamente 100, isso equivale a 1,35%, né, de rentabilidade, né, do fundo nesse mês, tá, contra um CDI de 1,07. Então estamos entregando por mês quase 30 bips a mais do que o CDI, ou seja, que é bastante, né, um resultado bastante, né, bastante robusto. Tá? O que a gente viu, né, nesse mês, né, foi um mercado, né, que caiu, né, como aconteceu com todos os fiagros. Na nossa visão, a gente já falou no outro vídeo, foi um efeito de taxa de juros, né, de reprecificação por conta de expectativa mais alta, reprecificação da expectativa de taxa de juros, né, numa manutenção mais alta, né, ou seja, a gente tinha uma expectativa de chegar a 12, 12,5, né, entre 12 e 12,5 no fim do ano, e agora estamos falando que vai permanecer entre 13 e 14, né? E agora, mais recentemente, 14 meses. Sim, né? 14, então, 14,25. Então, assim, essa expectativa, então você teve essa reprecificação da curva de juros, né, de DI, e isso impacta o mercado como um todo. O mercado de ações sofreu, né, mercado de FII sofreu, mercado de fiado sofreu, né? E por que sofre? Porque esses mercados são tipificados, por mais que a nossa carteira seja de ativos de renda fixa, né, de crédito privado, a gente está listado na B3, na Bolsa, né, e é tipificado como renda variável. É meio interessante assim, essa tipificação, e por ser renda variável a gente acaba sofrendo também essas reprecificações junto com o resto do mercado ali de renda variável. Tá? Então isso aconteceu, né, deu uma cedida. Por conta disso, né, o nosso rentabilidade de mercado foi menos 5,91, tá? Mesmo assim, né, no ano a gente está entregando 10,05 de rentabilidade, então quem comprou no início do ano está com 10,05, né, de rentabilidade, tá? O que ainda é uma rentabilidade ali bastante, né, interessante ali para o nosso investidor. E quem teve a oportunidade de agora, nessa queda, né, comprar mais cotas, né, certamente foi bastante... Gente que encheu o cesto aí, né? Porque, bastante beneficiado. Foi um volume 10 vezes de compra, né? Ao volume diário, médio diário. Exatamente. E o fundo está indo muito bem, tá, gente? Eu gosto de falar para vocês, né, das nossas 3 métricas aqui de resultado, né? Então, por mais que o mercado tenha entregue 5,91 negativo, tá? O nosso contábil, que é realmente quantos ativos rentabilizados, ativos menos as despesas operacionais do fundo, né, de fato deram de resultado na última linha do fundo, entregamos 1,35, tá? Contra um CDI de 1,07. No ano, a gente entregou, né, também ainda em resultado contábil 7,18, tá? Contra, né, um CDI de 5,66, ou seja, ainda, né, um resultado, né, bastante interessante, tá?
E o resultado por cota, a terceira métrica que eu gosto de falar, né, foi 1,32 também, em linha com o que a gente pagou de dividendo, então o que a gente recebeu, a gente pagou para vocês, e eu continuo com o resultado retido de 51 centavos aqui para fazer qualquer suavização necessária para continuar pagando a vocês. Um mês que eu recebo um pouco menos, eu consigo, né, pagar, né, um pouco mais do que eu recebi, meses que eu recebo mais, eu consigo guardar resultado para que eu consiga né, entregar essa renda, né, mensal aí para vocês, tá? Do ponto de vista, né, de resultados é isso, do ponto de vista de ações de gestão, tá? Que a gente fez esse mês, tá? A gente, né, vendeu parcialmente 4 papéis, né, volumes pequenos, né, 3 milhões de reais aqui aproximadamente, né? Quem lembra, né, no mês passado, né, a gente fez, né, uma venda maior, e aí esse mês eu já estava programado no início do mês fazer algumas compras. Então comprei basicamente 11,2 milhões, né, em 4 papéis, tá? Granfoz, Coopernorte, Cultivar e Panorama, papéis em que, né, a taxa média é superior à taxa média dos ativos que eu vendi. Então tirei alguns ativos com taxa média inferior, trouxe ativos com taxa média superior para rentabilizar, né, o FIAGRO mais para vocês, né, investidores, tá? Ativos que ainda contam com uma subordinação superior aos ativos que saíram também, então são ativos que rentabilizam mais e que têm um nível de segurança mais alto, né, principalmente ali na subordinação, tá? Então essas foram as ações que a gente, né, fez aqui. Né, do ponto de vista de papéis que pagaram, eu tive 9,8 milhões, né, de pagamentos sendo feitos agora, tá, em maio, tá? Com isso, né, o fundo, né, não comprou nenhum novo ativo, né, então eu continuo com 39 ativos, porque os papéis que a gente comprou já eram presentes no fundo, foram um reforço de posição, tá? Então o fundo se mantém com 39 ativos, bastante ativo, 16 estados, né, a parte de concentração regional, e eu tenho, né, quase 40 mil produtores aqui debaixo dos ativos que estão no fundo, ou seja, bastante pulverização, né, que eu gosto sempre de falar. Nossa tese é subordinação, tem que ter subordinação nos ativos, tem que ter pulverização, ou seja, tem que ter uma carteira de recebíveis, né, robusta ali, né, nos nossos ativos, né? Ou seja, são ativos bastante pulverizados. E por último, excesso de garantias, que é o nosso tripé que a gente sempre olha na hora de selecionar os ativos, né, operando na cadeia de insumos majoritariamente. Do ponto de vista regional, nossa maior região de atuação aqui, né, e concentração é Goiás, com 27%, depois Mato Grosso do Sul, com 13%, São Paulo, 11%, Rio Grande do Sul, 10%, Minas Gerais, 9%, e aí, depois dessas 4, né, regiões, dessas 5 regiões, a gente já cai para 6,83% e daí para baixo, né? Ou seja, eu tenho bastante, né, diversificação aqui regional, né, e em estados que têm tradição, né, de agricultura, o que é importante, tá? Do ponto de vista de concentração de papéis, tá? Eu tenho, né, 2 papéis mais concentrados, que é Nativa e Golplan, como eu sempre falo para vocês, né? E depois eu já tenho Pantanal com 5,88, Primo T10 com 4,97 e daí em diante, daí para baixo, tá? Então eu tenho um top 4, né, que a quarta posição está com 4,97 do PL e depois é daí para baixo, né? Ou seja, o fundo está bastante, né, diversificado, tá? Então, assim, do ponto de vista, né, de, né, gestão do fundo, tá? O fundo continua, né, com um PL, tá, de 310 milhões, né, de reais, tá? 100% adimplente, como a gente mencionou, nenhum problema de recebimento, né? Então tudo que a gente esperava de fato, né, foi pago, tá? Então realizado e orçado aqui, né, em linha, tá? Do ponto de vista de PL 310 milhões de reais, né? Como a gente, né, comprou mais ativos, né, do que vendeu, a gente, né, nossa alocação em ativos em função do PL vai de 104,76% para 106%, né, ou seja, fica um pouco, né, mais alocado, né, em ativo. E por que 106%? Porque eu tenho aquela compromissada que eu tomei dinheiro barato, né, para comprar mais ativos e gerar mais rentabilidade, né, para os investidores. Então a gente mantém essa posição aqui de compromissada, né, ainda. E quando eu pego a média de todos os meus ativos do fundo, eu estou entregando CDI mais 5,06, né, na média, né, dos ativos, né, do fundo. Subiu um BIP, né, em relação, né, ao mês passado. Tá? Do ponto de vista de caixa, só para dividir aqui com vocês, né, eu comecei o mês ali com 20 milhões ali de caixa e termino o mês, né, com 17 milhões de caixa, né, e com boas sinalizações aqui de ativos aqui para a gente comprar e usar esse caixa que sobrou. Caixa disponível, né, porque parte desse caixa eu tenho que pagar, obviamente, né, os rendimentos, claro, né, por óbvio, mas eu tenho um caixa disponível que a gente já está com alguns ativos aqui alinhavados em fase final de estruturação para que a gente, né, traga para dentro, né, do fundo, tá?
Bom, com isso, né, eu só queria terminar com a mensagem que o fundo, né, vai bem, 100% adimplente, sem nenhum problema, tá? E a gente não viu não tem nenhum fundamento, né, para ter tido essas movimentações atípicas de cota, foi só fumaça, essa é a verdade, foi só fumaça, né? E com isso, né, a gente está muito tranquilo, né, com todos os papéis que tem, com a gestão que a gente está fazendo, a gente continua monitorando todos os nossos ativos e, né, claro, se houver algum problema, assim como, né, teve um fato relevante no ativo Cotribá, a gente, né, vai falar para vocês, né, desse ativo. Fora isso, né, não faz sentido, né, quer dizer, não nessa live para a gente falar dos resultados do fundo, né, falar ativo a ativo, o que está acontecendo, etc. Até porque tem as profecias autorrealizáveis, exato, né, Bruno? Começa exato. a fazer boato, aí os problemas acontecem. Até porque nós estamos vivendo, né, Bruno, a maior crise de crédito da história do Brasil. Isso é verdade. E isso é uma coisa que o nosso investidor ele precisa ter clareza do que está acontecendo. Porque, veja, hoje, Bruno, nós temos 88 milhões de brasileiros adultos que estão negativados. Isso é mais do que a metade da população adulta. Estamos com 50,5% da população brasileira inadimplente. Uhum. Olha o tamanho do problema. Sim. Quando a gente olha para empresas, os CNPJs negativados, eles estão 40% superiores ao que estavam no pico da pandemia. Quando as empresas mandaram baixar, aquela coisa... Sim. Pô, hoje, nós temos 40% mais de empresas inadimplentes do meio urbano do que nós tínhamos no pico da pandemia. Nós nunca tivemos tanto endividamento, tanto comprometimento das famílias com pagamento de dívidas, com pagamento de juros, nem as pessoas físicas, nem as jurídicas. Ou seja, existem problemas em absolutamente toda e qualquer canto do país. Tudo tem risco. Nós estamos num momento de dificuldade. Agora, nós estamos comemorando aqui 100% de adimplência. Sim. Nós estamos 100% de adimplência até este momento. Ninguém, né, já nunca sabe o que vai acontecer pela frente, mas uma coisa a gente sabe, que se havendo algum problema com qualquer papel, nós informaremos todos ao mesmo tempo, sem privilegiar ninguém, como costuma ser feito. Sem dúvidas, Antônio, acho que falou bem. É isso, vamos aproveitar deixa e falar um pouquinho de macro. De macro, e né? Pois é, exato. Porque grande parte dessas quedas de cotas dos fiagros se deve a uma reprecificação da Selic. E agora a gente já vê algumas casas trazendo Selic no final de ano de 14,25. E uma inflação IPCA que não para de subir. Agora nós estamos na 14ª semana, quando a gente grava esse vídeo, com o Focus desancorando as expectativas de inflação, já pela 14ª semana consecutiva, chegando a 5,30 no final deste ano, a projeção. O IPCA não para de subir, só que o que está chamando muito atenção, Bruno, é que agora o IPCA ele não sobe baseado pelas razões do petróleo. Até transportes teve deflação nesse mês. A gente está vivendo a segunda derivada do efeito do aumento do preço do petróleo, que nós já discutimos aqui no mês passado, mas os efeitos do excesso de gastos públicos no ano eleitoral, a forte elevação da dívida PIB, isso tende a gerar inflação e, consequentemente, faz com que haja juros mais altos no país. E não tenha dúvida que os juros mais altos são a fonte dessa crise de crédito. Então, esse panorama de inflação alta, com juros acima do que poderiam ser. Agora, a única boa notícia que nós tivemos é que, neste momento que nós gravamos o vídeo, parece que a guerra está indo para um final. Parece. Deu um alívio, né? Deu um alívio. Mas ainda não está líquido e certo. Isso não tem, né? A gente já teve cenários semelhantes, nunca tão próximo da paz como estamos tendo agora, mas já tivemos no passado algumas outras sinalizações que terminaram não acontecendo. 60 dias de refresco. De refresco. Então, se isso manter, Bruno, a gente pode ver um petróleo estruturalmente abaixo de 100, quem sabe ali voltando para os $80 e ali ficando. Isso, do ponto de vista inflacionário, é bom. Outro movimento importante que tem impacto no agro. Bruno, nós tivemos uma entrada líquida de 27 bilhões de reais, mas vindo de estrangeiros na B3 no ano passado. E só janeiro desse ano foi 26. Então, em janeiro entrou dinheiro estrangeiro no Brasil,
quase o equivalente a 2025. Inteiro. O que isso significa? Que o investidor ele chega aqui com dólares, mas ele vai investir em reais. Então ele tem que vender dólares e comprar reais. Ele aumenta a oferta de dólares e aumenta a demanda por reais. Ele fortalece o real, enfraquece o dólar, a taxa de câmbio cai. E isso levou a taxa de câmbio para 4,89. Mas a taxa de câmbio agora não para de subir. E nós tivemos 13 bi de saída no mês de maio. É o primeiro mês do ano que tem saída ali, que tem uma saída forte. E junho, até o momento que nós gravamos, já vai 4 bi de saída. Ou seja, está saindo o estrangeiro com a velocidade que ele entrou. Isso está fazendo o câmbio voltar a ter uma tendência de alta, o que pode facilitar e favorecer o agro brasileiro, Bruno. Perfeito, Antônio. Não, obrigado pelas suas palavras aí sobre macro, né, sobre macro e agro. Falamos muita coisa de agro, né? Pois é, o agro é que nós estamos na entre-safra, né? Já colhemos a primeira safra, a grande safra. Estamos com 358 milhões de toneladas esperadas para 2026, de acordo com a última estimativa da Conab. O relatório do USDA, que veio agora de junho, ele não traz grandes novidades, e as que traz, aquelas que eles trouxeram são positivas, como, por exemplo, o aumento do consumo interno no Brasil para a produção de biodiesel, que é um novo negócio que o Brasil está fazendo, está capitaneando globalmente. Quando nós atualizamos os nossos modelos de preços a partir dos dados de fundamento, dados de produção, dados de exportação, importação, consumo, câmbio, Chicago, enfim, nós estamos vendo preços mais altos. Ele foi modelado para cima, o preço das principais commodities. Então a gente parece, Bruno, né? Que aquele pior da crise do agro já foi, parece que agora as coisas estão indo para um lugar melhor. O que precisa mesmo agora é arrumar esse juro. Com certeza, precisamos arrumar esse juro. Mas para arrumar esse juro tem que arrumar o fiscal. Tem que arrumar o fiscal, ano de eleição não é ano para arrumar o fiscal, né? Esse é o problema. E só para terminar o agro, El Ninho. O que a gente fala de El Ninho, que a gente recebe aí, às vezes perguntas de investidores também sobre El Ninho, Super El Ninho. O que a gente pode esperar aí com relação ao El Ninho? Nós vamos, provavelmente, de acordo com as estimativas do NOAA, ter um Super El Ninho esse ano, sim, e ele já começa em setembro. Nós já estamos no regime de El Ninho, tanto é que a gente viu Brasília chover agora, uma semana antes de nós gravar o vídeo, choveu em Brasília, uma chuva absolutamente fora do normal, para a época do ano. Então já é o El Ninho. Agora, o que o El Ninho faz, né? Ele faz com que o regime de chuvas mude, eu tenha menos chuvas do trópico para cima e mais chuvas do trópico para baixo. O que os produtores fazem em cenários como esse? Em primeiro lugar, ninguém vai deixar de plantar. Ninguém. Por causa de El Ninho, Super El Ninho. Se o produtor vai plantar só quando está tudo bem, não vai plantar nunca. Porque sempre é uma coisa, o El Ninho, a Laninha, super isso, super aquilo. Raros são os anos normais. Então, o produtor vai plantar. Agora, ele toma medidas que são profiláticas. Por exemplo, se eu sei que eu tenho um Super El Ninho e que eu estou abaixo do trópico, o produtor não vai plantar perto de um curso de rio. Ele não vai plantar na várzea uma produção que pode ser alagada. Ele vai plantar nas melhores áreas. E mesmo nessas melhores áreas, ele vai cuidar da micro e da macro drenagem, porque ele sabe que vai receber um volume maior de chuvas. Agora, esse volume, quando a gente fala Super El Ninho, as pessoas lembram do que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, porque foi um Super El Ninho. Mas em 2015 e 2016, nós tivemos um Super El Ninho mais intenso que aquele de 24 e não aconteceu nada disso. Por quê? Porque um Super El Ninho, ele te determina a probabilidade de chover mais. Agora, se vai chover mais num dia ou dois, eu vou ter inundação. Agora, se eu vou chover mais numa semana, eu não vou ter, ou em 15 dias, eu não vou ter inundação, mas eu vou ser prejudicado ou na hora de colher ou na hora de plantar, porque vai encurtar as janelas de plantio. Então o produtor ele fica monitorando essas coisas para tomar as decisões que são possíveis serem tomadas antes, como está sendo feito agora, e depois, quando o problema estiver posto e for hora de plantar ou de colher, tomar as decisões com um olho no solo, outro olho no app do aplicativo de meteorologia. Perfeito, Antônio. Não, maravilha. Com isso a gente encerra por aqui o nosso vídeo do EGAF. Bom, espero que a gente tenha esclarecido aí os pontos, né, dos nossos investidores, né, que comentaram ali nos chats, comentaram em várias, né, plataformas que a gente acompanha aqui.
E com isso, até o nosso próximo encontro. E não nos deixe de seguir, né, as nossas redes sociais, né, o teu podcast, né, semanalmente, o Dedo no Pulso, que eu acho que é super interessante para atualizar sobre macro e agro, né, e obviamente o nosso vídeo aqui mensalmente, né, do EGAF 11. Bom, com isso a gente encerra por hoje. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Até logo.